Então, quando nós tentamos explicar, segundo a nossa moral, segundo a nossa lógica, segundo a nossa ética, é difícil explicar. E o texto diz que, assim como os meus pensamentos estão distantes dos vossos pensamentos, e que, assim como os céus estão distantes da terra, assim é Deus. Não dá para tentar padronizar Deus ou os deuses da antiguidade. Eles faziam o que eles bem entendiam. Por isso que é difícil você conciliar soberania e amor. Ou você é soberano, ou era um Deus soberano, ou era um Deus amoroso. Porque não dá. Porque mesmo o Deus amoroso, em algum momento ele vai desagradar meio mundo de gente. E um Deus soberano vai agradar meio mundo de gente e vai desagradar meio mundo de gente. E essa ideia equivocada que nós temos, vou falar da origem do diabo, mas eu preciso dar um passo atrás para a gente entender isso. Porque essa ideia que nós temos é baseada na nossa moral. E nossa moral muda. Eu já falei em outros vídeos que a moral ela muda de tempos em tempos, ela muda de povos para povos, de nações para nações. Deus não é um Deus, e aqui quando eu falo Deus, aqui eu falo os deuses, eu estou enquadrando todos os deuses daquela região da Mesopotâmia, do Oriente Próximo, que aquele caldeirão era muito, não se iludam, aquele caldeirão, que segundo o texto diz que Abraão foi tirado, né? Saiu de Ur dos caldeus e a Caldeia era um caldeirão de deuses. E não se iludam. Nós acreditamos que existe só um Deus hoje, assim como os muçulmanos creem na ideia do monoteísmo, de um Deus único. Mas tanto o judaísmo saiu desse caldeirão, e eles tinham muitos deuses. A arqueologia prova que antes do século VI a.C., qualquer lugar que você escavava em Israel, você ia achar todas as escavações, né, recentes, a partir do século XIX, XVIII, XIX, mostram que todas as escavações antes do século VI a.C., todo lugar que escavavam, achavam várias figuras, vários ícones e várias imagens de Deus, eram recheados de deuses. Sim, Israel, estou falando de Israel mesmo, era recheado de deuses. Isso só entra, o monoteísmo só vai entrar com a reforma de Josias. E, para ser mais específico aqui, só vai entrar o monoteísmo só entra em Israel com os sacerdotes do templo de Jerusalém, no século V, VI, é que entra o monoteísmo, que antes era Deus. Você vê que o próprio Josias, ele manda destruir um ícone, uma imagem que foi construída pelo próprio Moisés, chamada de Nehushtan, que era aquela serpente. No episódio do deserto, que um monte de serpente começou a picar os israelitas, e aí o povo começou a reclamar, e aí Yahvé manda Moisés fazer uma serpente, sim, de ouro, levantar ela numa hastes, e quem olhasse para aquela serpente, né, seria curado. E essa serpente, que era um ícone, que era uma imagem, ela ficou em Israel por séculos, só foi extinta na reforma de Josias, com a implantação do monoteísmo. Não só isso, mas o próprio Êxodo, quando Moisés vai subir no monte, e que Deus lhe entrega as tábuas dos mandamentos, que ele desce, diz o episódio que Arão, como estava demorando Moisés descer, ele diz, cadê esse Moisés que nos tirou do Egito? Onde é que ele está? Então façamos deuses. E vamos dizer que esses deuses nos tiraram do Egito. E aí Arão tem a brilhante ideia, me dá aí os pendentes, os ouros que vocês têm, tudinho. Ele pegou, jogou num fogo lá e de repente sai um bezerro. Como que sai um bezerro do nada?
porque a figura de Yahvé, isso é achado arqueológico, Yahvé tinha uma cabeça, um formato de um touro, de um bezerro. É sério isso.